Boa noite já. Hoje a gente está aqui com o Osório. Ele vai se apresentar um pouco para vocês, mas eu gostaria só de falar, esse é o primeiro ciclo de entrevistas da Rhino Educação, que a gente está falando sobre o tema Educação no Brasil, né? E o Osório, ele fez graduação em Direito na Universidade do Vale do Paraíba. Por favor, Osório, qualquer coisa você me corrige aí depois, tá? Fez mestrado na PUC em São Paulo, fez um curso de especialização em Harvard no desenvolvimento de crianças, de jovens na primeira infância. Foi promotor público em São Paulo, atuou também internacionalmente no Timor-Leste, numa missão da ONU, e outra em Honduras, né, atuando nessa missão como suporte na luta contra a corrupção e a impunidade. Tudo bem, Osório? Tudo bem? Olá. Não sei se você quer completar alguma coisa no seu currículo, mas é isso, né? E faltou falar que você tem uma longa atuação na sua atuação profissional com a justiça restaurativa. E eu queria começar te fazendo uma pergunta que é a seguinte: o que significa educação para você? Olha, para mim, educação é um processo de construção, um processo contínuo de construção do ser humano junto a uma sociedade. É um processo dinâmico de formação sociocultural, de formação da personalidade, dos valores. Então, educação seria um todo, né? Juntando aí todo esse processo de formação do ser humano junto à sociedade. Interessante. E a gente, na entrevista que você estava contando a sua história de vida, a gente falou um pouquinho também de educação, e você falou que tem várias críticas, né, ao sistema educacional. E eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte: como que você vê o sistema educacional no Brasil atualmente? Olha, eu acho que poderíamos comentar sobre dois aspectos, ou sobre vários aspectos, mas eu vou dar um destaque para dois deles. O primeiro é sobre as políticas públicas educacionais. Eu acho que nós evoluímos muito nas últimas décadas, nos últimos anos, sobretudo, nós evoluímos muito, principalmente com o Fundef, depois com o Fundeb, e realmente houve aí, na educação básica, sobretudo, houve um processo aí muito enriquecedor de valorização da educação pública. Se a gente for olhar para trás, a gente consegue enxergar muitas conquistas. A integração, principalmente na área da educação infantil, como a integração de milhões de crianças em creches e pré-escolas. Poucos países conseguiram em pouco tempo o que o Brasil conseguiu, com a integração de tanta criança nas creches e na pré-escola. No ensino fundamental também nós temos muito a comemorar, nós tivemos grandes avanços inclusive na manutenção dessas crianças na escola, no fortalecimento dessas crianças, na universalização, vamos dizer assim, da educação básica como um todo, né? Nós conseguimos aí avanços extraordinários. Agora, em relação ao acesso, né? Em relação ao acesso e em relação um pouco à permanência. Claro que temos um problema muito sério de evasão, de infrequência crônica, mas se a gente for olhar, sempre olhando para trás, nós conseguimos aí grandes conquistas com acesso e com a permanência na educação básica. Então, isso é motivo para nós comemorarmos. É claro que há muito o que se fazer ainda. Nós temos aí grandes problemas nos indicadores quantitativos, qualitativos, então nós temos ainda que muito a trilhar. Mas, assim, olhando para trás, não podemos ficar falando a educação pública não presta, a educação pública é ruim.
nós temos que fazer uma autocrítica de que há muito o que fazer, mas que muito já se fez nesse sentido. E aí é necessário aplaudir o Fundeb, porque sem o Fundeb isso não seria possível, principalmente nos pequenos e médios municípios. Então, sobre esse aspecto, eu acho que nós estamos no caminho certo. Temos que torcer agora para que o Fundeb seja renovado. Ainda falta muito para valorizar, para melhorar o Fundeb. O Fundeb agora ele precisa ser aperfeiçoado. Eu acho que nós temos muitas questões no Fundeb que precisam ser melhoradas, como a questão da contribuição da União. A União precisaria aumentar a sua contribuição no Fundeb. Ele deveria ser renovado agora, né, em 2020, não é isso? Isso. Só que nós estamos aí num problema sério de governança e há possibilidades, inclusive, do Fundeb não ser renovado. Isso seria uma tragédia, principalmente para os pequenos municípios, porque não teriam dinheiro para pagar nem os professores, porque o Fundeb ele permite uma redistribuição de alocação de recursos. Então, os que podem mais, como os estados que podem mais, estados e municípios, ajudam aqueles que não podem tanto. Então, é um processo redistributivo muito justo e que dá uma justiça, que garante equidade ao sistema. Então, é um processo muito interessante e que deu certo. O que precisa é ser um pouco aperfeiçoado. Mas, infelizmente, nós estamos aí passando por dificuldades com essa política pública essencial para a educação. Né? Muitas. Mas, de qualquer forma, o caminho é esse. Reconhecer que o Fundeb foi paradigmático na transformação da educação e que é possível, né? Melhorar esse sistema para que a gente possa ter uma educação de qualidade cada vez com mais qualidade a cada ano que passa, né? Mas ainda os desafios são enormes, são muito grandes. E aí eu vou um pouquinho, como professor, eu vou um pouquinho para o aspecto pedagógico. Que eu sou muito crítico do aspecto pedagógico e aí é o outro problema que eu vou falar. Então, em termos de políticas públicas, eu acho que investimentos, eu acho que nós estamos no caminho certo. Mas nos aspectos qualitativos, nos aspectos pedagógicos, eu acho que a escola pública ela precisa se transformar. Não só a pública, a escola privada também, ela precisa se transformar. Ela precisa se reinventar, vamos dizer assim, porque ela ficou muito desinteressante. A escola, ela sempre foi desinteressante. Vamos ser sinceros. Eu não estou aqui para passar pano. Eu fui professor, trabalhei em escolas e é incrível, porque as escolas, para mim, sempre foram parecidas e são parecidas com os sistemas prisionais. E como eu trabalhei com escola e trabalhei com o sistema prisional, trabalhei com os dois, porque eu visitava os presídios, visitava as fundações casa, antes de ser fundações casa, eu visitava os centros de acolhimento de adolescentes, e as escolas não diferem desses centros, desses estabelecimentos, são locais feios, são locais pesados, já começa pelo prédio. E a escola, ela é um local que precisa se transformar. Ela ficou muito desatualizada na contextualização pedagógica, porque nós vivemos numa era que, se a escola não for interessante, o aluno não tem interesse por ela, porque no meu tempo, quando eu estudei, eu tinha que ir para a escola, que era a única fonte de saber. Eu precisava ir para a escola, para ir na biblioteca da escola, para consultar a Barça, porque senão eu ficava sem saber nada. E eu, por exemplo, que sempre fui interessado por fontes de saberes, então a escola ela tinha um certo interesse, mas já era um local de opressão, digamos assim, sempre foi. Só que hoje a fonte de saber está num tablet, ela está num smartphone, ela está em qualquer celular, ela está em qualquer aparelho. Você consegue, através do Google, ter acesso ao mundo, né? E é um mundo muito qualificado de conhecimento. Então, a escola já não é um local privilegiado para o acesso ao conhecimento. Então, se ela não for um espaço suficientemente convidativo, integrativo, o aluno não vai para a escola.
Quando você estuda a evasão escolar da escola pública, existem estudos, tem até um da Fundação Getúlio Vargas, que foi feito há alguns anos, eu me recordo um pouco dele, mas eu lembro que quando você imagina evasão escolar, você imagina, tem evasão escolar porque está sofrendo vitimização na escola, ou porque não tem transporte. Não, a maior fonte os maiores casos de evasão escolar, através desse estudo feito pela FGV e por outros, mostra que os alunos que mais se evadem da escola, se evadem por desinteresse. Então, por quê? Porque a escola não é um local de interesse. Você vai lá, o professor só fica falando com você. E aí eu gosto das palavras de John Holt, porque você não ensina o aluno. Isso não existe. Quer dizer, você até consegue aprender uma outra coisa, mas nós não somos um recipiente que você vai encher de aprendizado. Não é assim que funciona. O aprendizado ele tem que ser um sistema interativo, tem que ser um sistema dinâmico. E se você vai na escola, primeiro que a escola é um local de opressão, né? É um local terrível, porque você não pode falar, você não pode interagir. No mundo que você interage, não pode usar o celular. No mundo que você está altamente hiperconectado, altamente conectado, a escola não é um local de interesse. Então, os alunos, a maior fonte de evasão escolar é por desinteresse, e é desinteresse por conta dessa escola que nós temos. É uma escola que não mudou. A escola não mudou. Se você... tem até as histórias que contam aí, né, que se você for num laboratório de medicina do século XIX e for do século XXI, você vai ficar altamente assustado porque tudo mudou. Mas se você for numa escola do século XIX e numa do século XXI, ela é a mesma. Você vai ficar assustado por outro motivo. Você vai ficar assustado por outro motivo, exatamente. Porque não mudou. Então, porque não mudou. Então, a escola, ela é um local... e é claro que esse não é um problema só do Brasil. Mas como nós somos muito conservadores como sociedade e também somos um país que inova muito pouco, né? Nós temos pouca inovação. Então, a gente não muda, a gente fica no mais do mesmo. E isso é terrível. Não, e às vezes pioramos, né? Porque agora, por exemplo, essa história de ensino militar, escola militar, isso é passo para trás, isso é você voltar. Porque a escola militar, Foucault já dizia isso, né? O Foucault estudou muito sobre o ensino, esse ensino disciplinar, né? O ensino que é esse ensino de comando, de ordem, de hierarquia, de disciplina, é um ensino vertical. Esse tipo de ensino vertical, ele além de emburrecer, ele é desinteressante. Então, ou o aluno vai obrigado, e aí ele sofre uma verdadeira tortura, ou ele vai obrigado e sofre tortura e não aprende, ou ele sai da escola, ele arruma um jeito de sair. Tanto que os grandes gênios que nós temos por aí fugiram da escola, né? Então, eu sou muito crítico da escola e acho que a escola ela precisa mudar. Nesse aspecto qualitativo, ela continua fazendo mais do mesmo. E inclusive, isso tem levado a outras discussões, como o homeschooling, por exemplo. Homeschooling tem sido colocado aí na ordem do dia, homeschooling, escola militar. Por quê? Porque isso tudo reflete um pouco o fracasso da nossa escola como centro de aprendizado, não como centro de ensinagem, porque o Zé Pacheco, o educador português, ele tem uma expressão muito boa para falar do ensino, ele chama de ensinagem. 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 Esse processo de ensinar, você ir para a escola só para ter ensinagem, que não ensina nada, quer dizer, ensina até um pouco, mas você não consegue desenvolver a sua capacidade criadora, a sua capacidade inovadora. É isso que falta para a escola. E, para piorar, você dá passo para trás com o ensino militarizado, ou então os pais falam, olha, meu filho está muito desestimulado e tudo mais, para continuar assim, é melhor que ele estude em casa. Então, essa discussão sobre o homeschooling, ela ganhou muito fôlego nos últimos tempos. Claro que ela ganhou fôlego também pelo aspecto ideológico, aí é uma outra questão. Uhum. Porque há muitas religiões aí que acham que o filho não pode ir para a escola para não se contaminar com ideologia e tal, mas essa é uma outra discussão que também vale para a reflexão da homeschooling.
Mas, assim, tem muito daquilo que, poxa, mas para que mandar meu filho para a escola se ele está sofrendo, se ele não está aprendendo, se ele não quer, se ele prefere fugir um pouco da escola, né? Fugir da escola para aprender mais, né? Porque hoje, se a pessoa quer aprender, ela aprende muito mais em casa do que indo para a escola. Se ela quer aprender, eu estou sendo muito sincero, se ela quer aprender e ela tem os instrumentais suficientes para aprender, ela vai aprender mais como autodidata. É incrível na escola como está, que você vai para a escola, passa 5 horas, sai de lá com dor de cabeça, recebe muito conteúdo, isso enche a sua cabeça, mas você não teve nenhum processo criativo, co-criativo, você mais recebeu do que você produziu, e a aprendizagem não é receber, a aprendizagem é um processo proativo, é um processo de você ir atrás. Então, hoje, com o computador, com a internet, se você vai atrás, você consegue sozinho aprender muito mais do que na escola. E eu estou sendo muito sincero pelo que eu concebo como educador que fui, como pessoa que pensa a educação como eu penso, hoje, na escola como está, ela propicia isso. É claro que nós temos mudança, nós temos aí ensaios de mudanças. Nós temos escolas hoje que já trabalham mais um pouco em grupo, nós temos escolas que trabalham horários mais alternativos, mais flexíveis, mas ainda ela é muito cruel, porque, por exemplo, o aluno tem uma hora-aula de 50 minutos, a gente entende que os 50 minutos é necessário por conta da estrutura organizacional da escola, mas uma hora-aula de 50 minutos é uma tortura, porque a gente mal consegue prestar atenção num vídeo de 5 minutos. Como é que você vai prestar atenção numa aula de 50 minutos? Então, para você conseguir algum êxito nesse processo ensino-aprendizagem, digamos assim, é necessário que a escola recrie. E isso tem acontecido algum processo nesse sentido, mas ainda é pouco. Ainda é muito pouco perto do que precisaria ocorrer. E isso desestimula muito os nossos estudantes, e isso também justifica os nossos índices oficiais não serem dos melhores, porque nós ainda privilegiamos muito esse ensino tradicional, esse ensino transmitido, esse ensino que é bastante arcaico, né? Que é um ensino que já não contempla mais esse mundo jovem, que é um mundo muito mais flexível, muito mais dinâmico, é altamente dinâmica, é numa dinâmica que a velocidade da escola não acompanha. Então, a escola ela vai precisar se reinventar nesse sistema todo para ela poder se tornar mais atrativa, mais interessante e permitir uma qualidade melhor no seu propósito, que não é nem ensinar. O propósito, a missão da escola hoje não é ensinar. E eu diria tampouco levar conhecimento, porque o conhecimento você consegue com isso daqui, ó. Você consegue com um smartphone, você consegue conhecimento. Ou você consegue com um livro, né? Com um livro e você não precisa da escola. Com os livros e não precisa da escola. Mas eu diria que hoje a escola, a missão principal da escola seria desenvolver um interesse pelo conhecimento, um interesse pela pesquisa, um interesse pela aprendizagem. E esse papel, infelizmente, a escola está deixando a desejar. É claro que as exceções confirmam a regra geral. Muito interessante, Osório. Então, você faz essa relação, né? Que hoje as escolas não é uma crítica à existência de escolas, mas no modelo como elas estão colocadas, elas acabam estando não só defasadas, como criando um desinteresse, o que justifica esse debate pelo homeschooling, né? E os próprios processos pedagógicos. Mas eu queria só acrescentar uma reflexão. A escola ela tem uma característica que me parece também que é muito importante. Eu concordo com você com esse modelo do desinteresse disciplinar, mas a escola tem uma situação que eu acho que também é muito importante, que é do convívio com diferentes, com outras pessoas, com situações que você não consegue reproduzir numa homeschooling ou num estudo no computador.
né? Ali você tem que interagir com pessoas, você tem que ter o colega que tem uma opinião diferente, o professor que pode fazer um trabalho em grupo. Quer dizer, essas situações também me parece que são muito importantes no desenvolvimento. Até você teve essa possibilidade de conhecer muita gente na tua infância, trabalhava com pão, então você tinha essa relação social. Me parece que esse é um outro ponto, né, que precisa ser valorizado. Eu, por exemplo, eu sou muito crítico do homeschooling. Na verdade, o que eu estou falando é que você consegue conhecimento através do smartphone e sozinho, mas isso não significa, isso em termos objetivos, pensando no acesso ao conhecimento. Sim, Mas eu isso, compreendi. mas isso não significa que o homeschooling, por exemplo, é um modelo satisfatório, porque o homeschooling, a meu ver, ele tem dois problemas. O primeiro é que faltaria para o aluno em homeschooling justamente o desenvolvimento dessas competências relacionais que a escola permite, né? Que é o acesso ao convívio, à interação, ao aprendizado com o outro. E aí, se a gente for em Piaget tem um livro que é um livro mais atual do que nunca, que se chama Desenvolvimento do Juízo Moral na Criança, e o Piaget, na época, ele escreveu esse livro baseado em brincadeiras. Ele estudava as brincadeiras da época, bolinhas de gude, peladas, taco na rua, tudo mais, e ele desenvolveu esse livro sobre o juízo moral da criança, que é um livro base para a gente entender esse desenvolvimento do aspecto relacional. A criança e o jovem, ela precisa trabalhar trabalhar o dia a dia com outros, para trabalhar conflito, trabalhar as questões relacionais, para ela aprender a vida em sociedade, né? Então, o Piaget mostra isso bem no livro, porque as brincadeiras, elas permitem isso, elas permitem que você trabalhe com autorregulação, com autorresolução de conflitos, que permite que você desenvolva ali nas discussões valores, princípios. Naqueles jogos, você consegue valorizar princípios do respeito às regras combinadas para o jogo, o valor da ética, eu não posso dar um chute mais forte porque machuca o outro. E tudo isso o Piaget desenvolve nesse livro, e depois Vygotsky também desenvolveu melhor isso, dos aspectos relacionais, que a escola hoje é um local essencial para isso, principalmente numa sociedade que não tem locais para brincar. Você hoje, seja em comunidades pobres, que moram em comunidades muito limitadas em aspectos de recreação, de possibilidade de brincar, até nas comunidades mais ricas, as pessoas vivem fechadas hoje. Então, a escola ela é um espaço privilegiado para desenvolver essas competências relacionais, essas competências pessoais e relacionais, né? Relacionadas ao outro. Então, eu acho que a escola é essencial porque ela desenvolve isso. Ela só no aspecto pedagógico é que ela precisa se transformar um pouco. Mas até no aspecto pedagógico, as competências relacionais, elas são importantes, porque veja bem, se a escola tem a sacada de trabalhar em equipes, em grupos, ela já permite uma coisa que o ensino tradicional do professor-aluno, não permite tanto. Aliás, não permite. Que é o espaço de cocriação, que é o espaço da né? Do alter-aprendizado, que é o aprendizado com o outro, você aprender com o outro, você trabalhar com o outro, criar dinâmicas, né? Fazer experiências conjuntas, discutir questões conjuntas, fazer discussões científicas, discussões com base em casos, etc. Isso com o outro, além de desenvolver as competências de convívio ético, né, de aspectos relacionais, que a gente trabalha muito na justiça restaurativa, mas isso a escola trabalha muito bem, até a questão mesmo de você permitir que esse espaço de cocriação, de criação conjunta, exista em escola. Então, o homeschooling, por exemplo, não é... Eu sou contra homeschooling, basicamente por conta disso. Mas ainda tem um outro aspecto pelo qual eu sou contra. Porque se você fala, mas eu vou ensinar meu filho em casa para evitar a tirania da escola ou a tirania do professor.
Mas, às vezes, o pai, ou a mãe, ou quem educa em casa, às vezes é mais tirano do que a escola. Então, tirania por tirania, a escola ela ainda permite outros espaços de convívio que não são tiranos, né? Que é o convívio com os alunos, o aspecto das competências, de relação que são extremamente importantes na escola. Mas, assim, a minha crítica com a escola é a escola tradicional, que trabalha aspectos tradicionais. Basicamente por isso, mas de qualquer forma, e também esse modelo rígido, vertical, que estão, enfim, estão agora investindo nas escolas militares, porque é uma coisa tão terrível, porque além das escolas militares que estão criando pelo governo, estão criando sistemas militares, ou seja, se uma escola de uma região, ou se a diretoria de ensino de uma região resolve aderir ao projeto, a escola começa a ter gente dentro da escola, policiais, que vai lá para poder fazer trabalho de bater continência. Isso é uma coisa terrível, isso é uma coisa violenta, isso é uma coisa que tira essa liberdade para aprender. O Tolstói, que foi um pedagogo, Tolstói, na verdade, foi um grande escritor, mas ele também desenvolveu várias escolas. Ele dizia que o pressuposto básico da educação, do aprender, é a liberdade. Se você está num lugar que você não tem nenhuma liberdade, você não vai aprender. Simplesmente isso. Tolstói está atual como nunca. Em escola militar, você não vai aprender. Você vai ter que aprender com repressão. Isso não funciona. Quer dizer, funciona. Sim, funciona dentro da caixinha, para você ter esse ensino conteudista, decoreba, para você prestar um concurso, tudo mais. Porque podemos até dizer que funciona, porque, por exemplo, se a gente for olhar a educação da China, da Coreia, é um sistema hierarquizado, imposto, até funciona. Mas para a gente pensar numa sociedade em rede, numa sociedade livre, uma sociedade que precisa de pessoas pensantes, de pessoas livres para pensar, para criar, esse modelo é um modelo que não se sustenta. Eu conversava isso com um amigo, se me permite um exemplo, eu conversava com um amigo meu, dinamarquês, e eu estava contando para ele que eu ia me dedicar à educação, tudo mais, e ele estava me contando uma experiência que houve na Dinamarca. A Dinamarca sempre foi um modelo de educação livre. Dinamarca é pequenininho, né? Mas é um país pequenininho. Mas, de qualquer forma, eles sempre foram os primeiros no ranking do PISA, como modelo e tudo mais. E aí eles começaram a perder posições no PISA, porque os tigres asiáticos, Vietnã, Singapura, Coreia, começaram a batalhar para poder melhorar no ranking, né, do PISA. E eles descobriram que lá é tudo obrigatório. O aluno tem que começar a estudar às 6 da manhã e varar o dia, estudar fim de semana e tudo mais. E os dinamarqueses, e aí entrou o ministro da Educação na Dinamarca, que resolveu mudar o sistema. O cara falou, não, para a gente voltar ao ranking anterior, temos que mudar o sistema, vamos botar aqui pressão para que a galera estude e tudo mais. E tentou implementar esse projeto, daí chegou uma hora que os educadores, as pessoas que pensam o país, falaram, peraí, nós queremos um país de pessoas que pensem um mundo melhor, um país melhor, ou queremos um país de pessoas que são máquinas que só queiram ser programadas para poder ser melhores no índice e o país não ser o que nós somos, né? Aí eles voltaram atrás e eles relaxaram nesse processo, nesse propósito de ser um país decoreba, de ter os estudantes decoreba só para melhorar no índice. Eles preferem ter alunos criativos, que pensem um mundo melhor, que escrevam melhor, que façam obras de arte, que façam invenções, como a Lego, que foi feita lá, que é algo até que é muito usado para esse processo de criatividade, de montagem, de algo criativo. Eles queriam algo criativo e eles voltaram ao sistema criativo. Então, para uma sociedade livre, democrática, que funciona em rede, que quer produzir cientistas, pessoas pensantes, esse sistema educacional imposto é um sistema educacional que ele tem os seus problemas. Legal. Eu vou aproveitar que você falou da justiça restaurativa e vou te fazer uma pergunta. Existe alguma relação entre a justiça restaurativa e a educação?
Olha, existem interfaces, existem pontos de contato, e depois até teve muita gente que aproveitou o embalo da justiça restaurativa para levar a justiça restaurativa para as escolas, o que para mim também é um equívoco. Assim como é levar a justiça militar para as escolas, levar a justiça restaurativa para as escolas, com esse nome, formato, justiça restaurativa, também é um equívoco. E eu sempre combati isso e sempre achei que eu sempre fui a favor de levar para as escolas, mas não no formato justiça restaurativa, as escolas fazendo os seus trabalhos, os seus processos e se submetendo a um juiz, para poder um promotor, para poder dar opinião, ou para, digamos, formalizar um acordo que foi feito na escola. Eu sou contra isso, por quê? Porque cada um no seu quadrado. A escola, ela funciona na lógica pedagógica, na lógica de cuidar das suas relações de forma pedagógica. A justiça é outro viés, é para cuidar dos problemas daquilo que não deu certo na sociedade, na escola, na família, e são problemas graves que extrapolam o âmbito das relações familiares, escolares e sociais e vai acabar no sistema de justiça. Então, eu nunca gostei da expressão justiça restaurativa, tanto que eu sempre gostei muito de práticas restaurativas. Aí você pode até falar, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque você pode até falar assim, a justiça restaurativa é que criou essa ideia de fazer círculos e de ter diálogos consensuais e, através desses diálogos, de restaurar relações, de olho no olho, tudo mais. Então, esse processo é uma mágica construída pela justiça, vamos levar isso para a escola. Isso é bobagem. Quer dizer, não é uma bobagem, com todo respeito, isso é falado por gente que não conhece o sistema educacional. É gente que conhece o sistema de justiça e acha que o sistema de justiça tem que ir para as escolas, porque acha que nas escolas não funciona assim. As escolas são pioneiras em resolução, aliás, as escolas são as melhores, onde tem os melhores atores para resolver conflitos através do diálogo. E isso Paulo Freire fala há mais de 60 anos, já falava isso, né? Inclusive no livro Pedagogia do Oprimido, ele tem um capítulo só sobre diálogo, que é um capítulo primoroso, maravilhoso, é uma aula de justiça restaurativa para a justiça, mas para as escolas seria uma aula de prática restaurativa. Mas, na verdade, o trabalho com círculos, o trabalho de diálogo, isso é feito desde Tolstói. Eu falei de Tolstói aqui, mas Tolstói já trabalhava com os diálogos, os círculos de diálogo. Depois, Alexander Neil, que trabalhava com liberdade, com a escola Summerhill, trabalhava muito isso. E as escolas sempre fizeram isso, sempre discutiram as questões em círculo. Por quê? Porque isso é dos povos ancestrais, dos nossos povos ancestrais. Eu fui para Timor, onde eu trabalhei com justiça restaurativa, com justiça normal, mas trabalhei também com justiça restaurativa. Se eu for perguntar lá para o ancião que trabalha na comunidade, aonde que ele aprendeu o círculo, se ele aprendeu isso na justiça tradicional, ele vai falar, peraí, isso aí é ensinado pelos nossos ancestrais, isso aí vem, a gente tem um problema, a gente aprende a sentar junto e resolver o problema. Então, por isso que eu não gosto muito da expressão justiça restaurativa. Por quê? Porque a escola já trabalha com as práticas restaurativas, que na verdade nada mais é do que sentar junto e sentar juntos e tentar dialogar para resolver um problema. O que aconteceu foi que, com o passar dos anos, a escola ficou muito impotente para resolver, porque esse foi um fenômeno da universalização escolar. Quando a escola funcionava para a elite, ela era uma escola bonitinha, então ia o pessoalzinho bonitinho, cabelinho penteado para a escola, arrumadinho e tal. Quando a escola começou a universalizar, para ela, foram todos os atores para dentro dela. Foi o menino com o nariz catarrento, o menino que tem problema, que sofre violência, o menino que bate no outro, que apanha em casa. Tal. E a escola ficou um espaço que precisou trabalhar mais essa conflitividade que surgiu na escola, né, ao longo dos anos. E o professor, ele realmente tem dificuldade para trabalhar questões que extrapolam o aspecto pedagógico. Porque, por exemplo, se é um menino com problemas psicológicos,
ou que está sofrendo vitimização em casa e está batendo, está praticando bullying e tudo mais, muitas vezes a escola tem dificuldades para lidar com aquilo. Mas, e aí o que aconteceu com o tempo? Com o tempo, a escola, impotente para resolver muitos problemas, começou a judicializar os problemas. Ah, aconteceu uma briga na escola, quebrou uma vidraça na escola. Ah, vamos fazer um BO e mandar para a justiça. Mas não é isso. Você não pode judicializar conflitos escolares, pelo amor de Deus. Conflitos escolares são feitos para serem resolvidos por quem mais entende disso, que são os professores, nossos mestres, são mágicos para fazer isso, que conseguem sentar, a resolver de forma pedagógica o problema. Não mandar para o promotor, que vai resolver na base da bronca, do delegado, que vai resolver na base do xingamento, da bronca, a não ser questões muito excepcionais, né? Levou uma arma para a escola, deu tiro, aí tudo bem, é uma questão grave, mas questões do dia a dia não podem ser judicializadas. E o que aconteceu muito nos anos 90 foi uma judicialização de conflitos escolares. Aí, com o tempo, perceberam o equívoco disso. E eu fui um dos que mais lutei contra isso, fui voz em todo o Ministério Público do Brasil, do Estado de São Paulo. Nós não podemos cair nesse engodo. Primeiro, que vai aumentar o nosso trabalho e não vamos conseguir resolver os problemas, porque eles são das escolas. Não podemos. Nós fizemos até documentos para as delegacias de polícia, não aceitar devolver o problema para a escola, porque não podemos judicializar. Polícia na escola, polícia não combina com escola. Escola é local de paz. A escola é, por excelência, um local de paz. Então, com a impotência de resolver, começaram a judicializar. Isso teve muita força nos anos 90, começo dos anos 2000. Depois, a gente começou um processo inverso, de lutar contra isso, e com o tempo, aí a ideia de justiça, para dar um pouco de amparo para os pobres educadores, pobres no sentido de serem, muitas vezes, ali sozinhos, no meio de tantas dificuldades, aí as ideias da justiça restaurativa começaram a fortalecer um pouco mais o trabalho nas escolares. Mas, assim, basicamente é isso. Os professores, eles são melhores para resolver conflitos na escola, do cotidiano, do que nós, do que as pessoas da área da justiça. Então, eu acho que deveríamos falar mais práticas restaurativas, um pouco mais da pedagogia do Paulo Freire, as pedagogias que buscam o consenso, a pedagogia de John Dewey. John Dewey foi um dos protagonistas de democracia na escola. E quando a gente pensa em democracia, a democracia é isso mesmo. A democracia, o John Dewey tem uma frase muito fantástica para mim. Ele dizia que democracia é um modo de vida. A democracia, o que é a democracia? A democracia é diálogo e participação, em essência é isso. Então, se a gente leva, por exemplo, se eu tenho democracia na minha casa, o que eu tenho na minha casa? Eu tenho diálogo, participação, todos têm voz ativa, desde o mais novo até o mais velho, ninguém tem imposição sobre o outro, imposição vertical sobre o outro. Todo mundo ouve a opinião de todo mundo e os consensos são feitos de forma emancipada, de forma conjunta, são consensos emancipadores, todo mundo tomando decisões conjuntas, né? E isso serve para a escola, isso serve para todos os locais. Então, quando a gente pensa numa escola democrática, é uma escola que trabalha com diálogo, com relações de consensos permanentes entre alunos, professores, pais, educadores e por aí vai. É um sistema permanente de diálogo. Então, isso em essência é tudo que a gente fala de prática restaurativa, de justiça restaurativa. Não o contrário, não você ter um processo amarrado de justiça restaurativa e levar para a escola. Eu sou contra isso. Desculpa, estava com o som desativado aqui. Você falou do Paulo Freire, né? E eu queria fazer uma pergunta. Qual que é a importância do Paulo Freire para a educação em geral? Eu ia falar do Brasil, mas o Paulo Freire ele tem repercussão internacional, né? Então, a importância do Paulo Freire para a educação, e aproveito já para fazer uma ligação com uma outra questão.
Você acha que o mundo digital e essas novas tecnologias vão transformar a educação? O Paulo Freire, infelizmente, em razão de movimentos desonestos, né, sejamos bem honestos, em razão de movimentos ideológicos desonestos que houve aí no Brasil e em vários locais do mundo, que são movimentos, além de desonestos, muitas vezes movimentos fascistoides, resolveram atacar o Paulo Freire pelo lado ideológico, pelo lado político de Paulo Freire. Mas o Paulo Freire, e aí é claro que todo agente político é um agente, todo agente transformador é um agente político por excelência, então não dá para você desconectar a figura do educador com a figura do lado político, né, claro, do seu trabalho político. E Paulo Freire foi um educador. Porém, o que eu posso dizer que mais nos faz admirar em Paulo Freire é justamente o aspecto pedagógico. O Paulo Freire, ele sacou, ele teve muita percepção dessa dinâmica da aprendizagem, que é uma dinâmica não de receber algo pronto, né? O professor ensina, o aluno aprende. O Paulo Freire desmistificou isso. Já lá atrás, Paulo Freire dizia, não, o processo de aprendizagem é um processo dinâmico, é um processo de interação, é um processo interativo, onde o meu eu com o seu eu vai formar um processo novo de aprender. Então, eu não vou aprender com você sozinho, só com você falando. Eu vou aprender interagindo com você. Então, o Paulo Freire conseguiu quebrar a ideia a ideia cognitivista por excelência, conteudista por excelência, da ensinagem, né, do ensinar. Então, o Paulo Freire, de uma forma muito pioneira, entre pedagogos de todo o mundo, ele já foi numa linha interativista da aprendizagem. Eu aprendo interagindo com você. Tanto que e aí era o interessante dos círculos de cultura, porque eu tive uma experiência de 6 meses ensinando o Mobral, o antigo Mobral, isso em 82, olha, quanto tempo. E eu vi que eu não estava ensinando absolutamente nada naquele meu ensinar lá. Eu ia para frente, pegava os coitadinhos das pessoas mais velhinhas lá sentadas no banco, depois de um dia de trabalho, todo mundo cansado, desanimado. Como que eu ia ensinar para eles o ovo viu a uva? Isso não adiantava, eles não estavam interessados em ovo viu a uva. E aí foi quando eu comecei a tomar um pouco de contato com Paulo Freire, foi quando eu fiquei curioso. E os círculos de cultura era exatamente um processo interativo, não era um processo cognitivo, era um processo de interação. Você vai ali construindo o seu aprendizado, e era por isso que dava tanto sucesso. Por quê? Porque era um processo no qual o aprendiz, ele era agente da sua aprendizagem, ele botava o interesse na sua aprendizagem, porque era algo mágico. Nós vamos construir um tijolo, o tijolo vai fazer um muro, então vamos tentar ver como é que escreve a palavra tijolo, que vai construir um muro, e isso dialogado em círculos, trabalhado em círculos. Então, o Paulo Freire, ele é fantástico, porque ele infelizmente foi distorcido, porque isso era feito para as comunidades de base, justamente para as pessoas desassistidas, e por isso foi muito batido nos últimos tempos, né, infelizmente, como alguém só pelo lado político, mas eles esquecem do olhar pedagógico do Paulo Freire, que sacou isso há muito tempo atrás. Ele entendeu isso há muito tempo atrás, que a aprendizagem é um processo, primeiro, de liberdade, já dizia Tolstói. A aprendizagem é um processo de liberdade. Se você não é livre, você não vai aprender. E Paulo Freire pensou isso. E a aprendizagem não é um processo de receber conteúdo, né? Você não é um tubo que você recebe um monte de informação e capta aquilo. É um processo de interação, é você ter interesse, você conversar, ver como que é a mágica, a lógica, tudo mais. Então, Paulo Freire foi realmente pioneiro e
e ele vai ficar para a história. É interessante porque o Paulo Freire ele vai ser lembrado daqui a 300 anos. E esses estúpidos que falam mal dele não vão ser lembrados nunca, vão para o ralo da escola, da história. Talvez fique numa notinha de rodapé de livro qualquer aí, mas o Paulo Freire ele vai ficar como um eterno educador, sobretudo não pelo lado político, também pelo lado político, mas sobretudo por valorizar tanto esse aspecto interativo da aprendizagem, que foi tão reconhecido em todo lugar do mundo, e não é à toa que ele é uma pessoa consagrada em todo o mundo, né? É um processo que precisa construir sentido, né? Precisa construir sentido, exatamente. Exatamente. Você precisa construir sentido. E se você constrói sentido, e aí até ajuda a entender a responder, ou não é responder, porque ninguém tem resposta, nós temos opiniões que, a minha opinião junto com a sua, pode formar uma opinião talvez até melhor, né? Que é um processo que a gente chama na cibernética chamamos na teoria da complexidade, desenvolvida por Edgar Morin, outro grande educador, que a gente chama de sinergia, né? A minha opinião é minha opinião. Se eu junto a minha com a sua, nós já formamos a minha, a sua e uma terceira opinião. Se a gente tem um terceiro aí, junta a minha, a sua do terceiro, a dele com a sua com a minha com a dele, já formamos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opiniões em 3 pessoas. Então, 7 possibilidades de ponto de vista e por aí vamos. Então, esse aspecto interativo de você construir ideias, construir projetos, é isso que leva à inovação, é isso que leva a construir o que você falou, sentido para as coisas. Por isso que eu sou muito favorável que a escola trabalhe bastante com o aspecto de cocriação, que é esse aspecto mesmo paulo freireano, de sentar juntos, de discutir juntos, de pensar juntos. E aí, pensando isso para o aspecto tecnológico, eu penso que eu acho que a tecnologia vai ser muito interessante, já está sendo, na verdade, já tem vários anos, muito interessantes para a pedagogia. Por quê? Porque eu acho que com o tempo, nós vamos ter que perceber aquilo que a máquina pode fazer, portanto não precisa do humano, e aquilo que o humano não, aquilo que depende do humano. Então vamos pensar aqui numa questão. O motorista de caminhão. O motorista de caminhão precisa do humano, porque ele está dirigindo e ele precisa prestar atenção no trânsito, tal, e ele precisa reparar no farol, tudo mais, para levar o produto lá no ponto final. Mas isso é hoje. Já temos caminhões pilotados por pilotos automáticos e daqui a 5, 10, 20 anos, nós não vamos precisar mais do piloto de caminhão, do motorista de caminhão. Por quê? Porque não a máquina vai fazer, a inteligência artificial vai fazer isso. O entregador de pizza, eu ligo para a pizzaria, o entregador vem aqui, passa para mim a pizza e recebe uma gorjeta e vai embora, tal. Daqui a 10 anos, ou já hoje, já é um processo, o drone vai vir, vai pegar a pizza, vai entregar aqui para mim. Eu vou estar tranquilo, recebi, já dou a notinha para o drone volta para o restaurante e levou e tudo bem. Então, aquilo que no futuro for feito pela máquina, nós não podemos investir na aprendizagem humana, nós não podemos treinar pessoas para serem motociclistas nós temos que o desenvolvimento da humanidade vai ter que trabalhar com aquilo que a máquina não vai trabalhar. Porque senão nós vamos gerar um monte de desempregados. Se a gente formar todo mundo para ser motorista de caminhão e daqui a 10 anos a máquina fizer, nós vamos ter muita gente desempregada, porque treinou a ser motorista de caminhão e a coisa mudou. Eu sempre conto a história de um amigo meu que ele era mecânico de máquina de datilografia. E ele aprendeu na escola que era uma profissão interessante. Na verdade, datilógrafo era uma profissão interessante e depois mecânico de máquina de datilografia. Só que o pobre coitado, ele teve muitas dificuldades na vida e tudo mais, e ele não conseguiu desenvolver outra profissão. E o que aconteceu? Acabou a máquina de datilografia, perdeu a profissão dele. Ele teve que virar entregador de pizza. Hoje ele é entregador de pizza. Mas se daqui a 5 anos ele já é até um senhor, já é um senhor não, ele tem aí 50 anos, 50 e poucos anos,
mas ele está entregando pizza, o pobre, coitado. Se daqui a 10 anos a pizza for entregue por drone, ele vai perder a outra profissão. Então, o que nós temos que ensinar às futuras gerações é aquilo que a máquina vai fazer, não temos que mexer com aquilo, temos que deixar a máquina fazer. Nós temos que trabalhar com aquilo que seja essencialmente humano. E aí eu acho muito interessante, porque eu acho que o futuro vai ser muito... alguns enxergam que o mundo vai ter metade das pessoas desempregadas por conta da inteligência artificial. Eu como sou bastante poliânico e tenho um passado de sonhos, eu consigo imaginar um futuro que realmente essa é uma situação, nós vamos ter muita gente desempregada por conta da máquina, mas se a gente investir nisso, e nós temos que tentar pensar, e algumas pessoas já estão falando isso, nós temos que pensar, e o Harari fala isso num dos livros dele, salvo engano, fala isso, nós temos que pensar o que daqui a 20 anos não vai ser útil para mim. Então, a escola não tem que ensinar a ser motorista, porque daqui a 20 anos nós não vamos ter motorista de caminhão. Então, a escola, estou dando um exemplo aqui, nós não temos que fazer curso para ser motorista de caminhão. Não temos que fazer curso para ser engenheiro tal coisa, porque engenheiro tal coisa o robô vai fazer. Então, nós temos que pensar daqui a 20 anos, 30, 40 anos, o que vai ser essencialmente humano e o que é aquilo que a máquina vai fazer. E aí, ao invés da gente pensar num universo de milhões e milhões e no mundo bilhões de desempregados, nós temos que pensar o contrário. Nós temos que pensar que vai ser importante nós desenvolvermos. Tem até um livro que fala sobre isso, eu tenho até ele aqui digital, mas não vou me lembrar de falar o nome dele para você, porque faz tempo que eu dei uma espiada, comprei o livro, dei uma espiada nele. Mas depois você manda a referência para a gente. Depois eu te mando. É um livro que fala um pouco isso, que no futuro nós vamos nos voltar para atividades essencialmente humanas, como, por exemplo, um músico. Ser um músico. O músico ele tem que ser gente, não dá para ser uma máquina ser músico. Você pode até tocar através da máquina, mas o processo criativo é humano. Então, o processo da arte, a beleza das coisas, isso é um processo de criação humana. Só o homem sabe criar a beleza, só o homem sabe criar a arte. Então, funções técnicas, só o homem sabe imaginar, inovar, criar uma máquina inovadora, porque a inteligência artificial ela não é criada pela máquina, a máquina criando a máquina. A inteligência artificial ela tem interferência humana, ela tem a programação humana. Então, esse processo criativo humano, ele permanece. Então, nós vamos ter que pensar no futuro aquilo que seja essencialmente humano e aquilo que essencialmente a máquina vai fazer. Então, eu consigo ver a inteligência artificial, as máquinas, a tecnologia, como algo extremamente positivo, porque ela vai poupar os humanos de fazer muita coisa. Por exemplo, vamos pensar, para que você passa anos e anos numa escola estudando trigonometria? Bom, você precisa aprender. Não, você não precisa aprender. Eu estou dando um exemplo de trigonometria, mas vamos imaginar aí algum cálculo que até a maquininha pode fazer. Para que eu vou investir nisso? Ao invés de ensinar aquela matemática ou eu vou ensinar aquela pessoa a pensar. Eu estou dando um exemplo. Eu talvez tenha falado de trigonometria de uma forma até infeliz. Mas vamos pensar aí história. Por que eu vou ficar ensinando história, se isso eu consigo no Google? Eu vou ensinar a pessoa a pensar naquele processo histórico, como que é aquele processo histórico. É interessante que eu estava conversando com esse amigo meu dinamarquês, volto nele, ele tem uma passagem interessante, porque ele não é educador, mas ele gosta de pensar em educação porque ele trabalha com jovens. Ele estava me dizendo que na Dinamarca eles já estão trabalhando assim com processos de cocriação. Então, por exemplo, você vai estudar a Segunda Guerra Mundial. Você não vai chegar e passar conteúdo da Segunda Guerra Mundial. Olha, a história foi assim, foi assado. Você vai passar o quê? Você vai trabalhar, na área da matemática, desenvolveu canhões de tantos calibres, vamos estudar isso na prática, canhões de tantos calibres, como chegaram a essa calibragem, como desenvolveram balas assim, na parte sociológica, o que foi desenvolvido, na parte química, o que aprenderam? Aprenderam um remédio tal, porque tinha que combater os que estavam feridos no front, tal. Na parte histórica, houve anexação de um país com outro. Então, eles estudam a história na parte prática. Então, você não precisa aprender conteúdo, você tem que aprender o significado, a criação daquilo. Então, eu acho que
a tecnologia ela vai ajudar muito a gente a separar aquilo que não precisa, não é essencial para a nossa formação, daquilo que é essencial, que é algo mais humano, né? Uma aprendizagem que seja humana, daquilo que interessa, que são temas humanos. Legal, é uma reflexão aberta, né, para a gente pensar para o futuro. Totalmente Osório, aberta. foi muito legal até aqui e eu queria perguntar para você se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre a educação, né? Se tem algum outro ponto que você acha importante de ressaltar aqui. A gente está falando sobre educação no Brasil, né? Então, a gente falou sobre várias coisas aí, falamos de Paulo Freire, falamos da questão da própria estrutura do ensino, principalmente do ensino básico, do Fundeb, no sentido de educação, de tecnologias. Então, assim, para a gente fechar aqui, você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu poderia falar muita coisa, porque as coisas vão surgindo à medida que a gente vai falando. Eu gosto muito de pensar a educação como realmente um caminho para o futuro. Eu gosto disso. Mas, por outro lado, eu não gosto muito quando elegem a educação como a salvadora do mundo. Eu acho isso um pouco ruim, porque a educação, claro, que em termos de investimentos de política pública, investimentos sociais, eu penso que, prioritariamente, nós temos que trabalhar a educação e saúde. E moradia, vamos dizer assim, mas prioritariamente educação e saúde, como política pública, como investimento social. E a educação realmente ela está como política prioritária, mas ela não pode ser entendida como uma área que só precisa receber dinheiro, só receber dinheiro. Ela precisa ser entendida como uma área que ela precisa ser uma área transformadora. Então, a educação ela precisa ser trabalhada como um todo, não é só pegar o dinheiro, passar para o gestor e passar para a escola. Ela precisa ser entendida como uma efetiva política pública, porque senão acontece muito o que acontece no Brasil, de muito do dinheiro que vai para a educação, embora muitas vezes você percebe que as coisas estão mandando bem, que estão evoluindo, mas você percebe que os resultados ainda não são suficientes. Por quê? Porque o dinheiro está se perdendo no meio da burocracia, está se perdendo com sistemas de apostilas, que é um sistema hoje que virou uma máquina de dinheiro para essas indústrias de ganhar dinheiro, que são esses institutos que vendem dinheiro, vendem apostilas para as prefeituras. Não, olha, a educação é o centro, então temos que... Então, vendem esses materiais muito caros e o dinheiro não vai para aquilo que deveria ir. Né? Não estou dizendo que material é ruim, que investir em compra de livro é ruim, mas é um sistema que precisa ser questionado, porque se você hoje tem o conhecimento através do Google, para que você ter montanhas e montanhas de sistemas apostilados, que são caríssimos, que custam muito caro, porque nós estamos investindo na educação e a educação salva o país. Eu não gosto disso. Eu acho que a educação é essencial para a transformação do país, mas o dinheiro, os recursos, eles precisam ser usados de forma racional. E aí nós temos que contar com a tecnologia. A tecnologia ela permite isso. Eu agora, na quarentena, por exemplo, eu entrei naquele sistema CAN, que o CAN ele é online, é gratuito, é daquele moço que inovou e ele criou uma base livre para estudantes do mundo todo, e o estudante aprende através de fazendo exercícios, fazendo atividades através do sistema CAN. Então, para que eu vou ter apostilas de matemática na minha escola se os meus alunos têm celular, ou então, às vezes, vale mais a pena a escola investir num sistema mais barato, que ter um Wi-Fi melhor para atender todo mundo, e eles aprenderem junto. Vamos aprender hoje raiz quadrada. Então, vamos lá ver no CAN como que a gente desenvolve isso, vamos desenvolver entre nós aqui como que a gente aprende isso, ao invés de sistemas repetitivos desses apostilados que só servem para enriquecer essas indústrias, essas máfias. Aí eu vou falar com um tom bem alto, são verdadeiras máfias de ganhar dinheiro e que às vezes obstam esse aprendizado mais livre das escolas, mais criativo. Então, eu acho que as escolas precisam, o dinheiro precisa ser melhor gerenciado. Eu acho que esse é um ponto essencial.
Então, além da educação, eu considero que nós precisamos aperfeiçoar muito o sistema de gestão das escolas brasileiras. O sistema de gestão ele precisa ser mais eficiente. E aí é uma outra discussão paralela, né? O sistema de gestão municipal, estadual, o sistema de gestão escolar. E aí é uma discussão que nós vamos longe nisso. Mas, de qualquer forma, eu entendo que a educação realmente ela é importante para os rumos de um país, mas ela não pode ser concebida como uma questão salvadora e só investe dinheiro. Você tem que também ter racionalidade no uso desse dinheiro para melhorar o aspecto pedagógico, qualitativo da escola. Perfeito, né? Porque a educação não é só também um monte de números, né? Um ranking, né? E esse lado, né, qualitativo, né, o pedagógico, as práticas, né, a própria um processo de discussão e reflexão do próprio processo pedagógico pelas escolas e junto com alunos. É fundamental investir nesse processo, né, porque ela está integrada na sociedade, né? Não dá para achar que um aspecto vai resolver. Bom, Osório, foi muito legal, então eu agradeço novamente a sua participação aqui na Rede Educação, nesse ciclo de entrevistas sobre a educação no Brasil, e espero que a gente possa se encontrar mais vezes e continuar essas discussões que a gente começou, né? Eu que agradeço, Álvaro, foi um prazer enorme. Se me permite um último comentário, Claro. Nós estamos falando dessa inovação, né? E o Brasil estava com um processo muito interessante de fazer um mapeamento das escolas inovadoras. E eu acredito ainda, né? Não é que eu acreditava, é que agora mudou a política para o lado oposto. Agora a política virou política militar. Mas eu gosto muito de um trabalho que estava sendo feito, independentemente de governo, porque isso não depende de governo, de um mapeamento das escolas inovadoras. E eu acredito muito nesse trabalho das escolas inovadoras, porque eu acho que isso vai criar um processo de fazer espalhar para o Brasil todo práticas escolares que permitem isso que foi objeto da nossa reflexão. Práticas escolares que sejam mais inovadoras, mais baratas, porque quanto mais inovador, significa que é mais livre e mais barato. Porque quanto mais burocrático, quanto mais custo, apostila, material, quantos tablets não são comprados para as escolas e 2 anos depois já não serve mais para nada. Esse tipo de coisa, esse tipo de gasto não pode ter, nós temos que trabalhar a imaginação. Então, eu acredito muito nesse mapeamento que tem sido feito, que estava sendo feito, das escolas inovadoras, para que você consiga chegar a levar essas boas práticas para todo um sistema, né? Então, o caminho é esse, porque é o caminho do futuro. Eu agradeço aí a sua atenção e espero também que nós possamos aí nos encontrar em outros momentos e estou sempre às ordens. Foi um prazer. Foi um prazer, foi nosso. Obrigado, viu, Osório? Obrigado.